Meus irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco neste momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Filipenses capítulo 2. Todos receberam o estudo, pegaram o estudo? Eu queria pedir só um que eu esqueci de pegar, não estou com ele em mãos. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo número 11. Todos acharam? Pronto. Diz assim a santa palavra ao Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações. Nos traz um entendimento, Senhor, da verdade. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, estamos então uma sequência de estudos sobre o tema missão. Hoje, de maneira mais específica, estamos na aula de número 4, uma parte onde estamos vendo o Deus da missão. A ideia desses estudos é termos um entendimento da missão da igreja, como podemos desempenhar a missão que Deus ele trouxe para nós. E já vimos algumas coisas importantes. Primeiro, é que Deus ele revela na sua palavra o que é a missão da igreja, o que nós como igreja devemos fazer. Vimos que para moldar e entender isso, nós devemos basear aquilo que nós fazemos na palavra de Deus e não em opinião pessoal ou preferências ou de acordo com o que vem dado certo e as pessoas fazem, mas sim naquilo que é certo, naquilo que a palavra de Deus assim orienta. Na aula passada, nós começamos a ver o Deus dessa missão. Quem é esse Deus? Vimos que Deus é um Deus que se revela, um Deus que se faz conhecido e um Deus que se relaciona. E foi assim que Deus ele se apresentou a Israel, como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como Deus pactual, um Deus que fala com o seu povo e um Deus que ouve o seu povo. E aqui hoje, então, nós vamos ver também que o Deus vivo, ele se torna conhecido em Jesus Cristo. Ele também se faz conhecido por meio do seu Filho amado. E é o que nós iremos ver, então, na nossa aula de hoje. Então, quero que você acompanhe, por favor, o texto dirigido, que diz assim: inicialmente, perceberemos o incrível desenvolvimento que apresentou Jesus, compartilhando a identidade de Yahvé, o Deus de Israel, e das Escrituras de Israel. Depois veremos como o Novo Testamento associa algumas das funções principais de Yahvé a Jesus. Exploraremos a importância missional dessa combinação funcional e identitária entre Jesus e Yahvé. O Antigo Testamento apresenta Yahvé como o Deus que deseja se tornar conhecido até os confins da terra. Então nós veremos então nesse estudo aquele Deus que foi apresentado no Antigo Testamento, mostrando que Jesus é esse Deus que se faz presente na terra, como então aquele Deus que se relaciona. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesta noite é que Jesus, ele compartilha a identidade
de Yahvé, daquele que foi representado. Na semana passada, e também vimos no sermão, no domingo, no texto de Jonas, e eu quero que você abra o Salmo 1, só para nós termos essa compreensão, uma forma de recapitulação, para nos ajudar a entender. No Salmo 1, no versículo 2, tem aqui justamente como Deus ele se revela ao seu povo, quando diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Se você prestar atenção na sua Bíblia, o nome Senhor aí está em caixa alta, que é justamente quando o nome pactual de Deus é apresentado. Foi assim que ele se revela. Aí você vai ver no Salmo de número 1, versículo 6, novamente o nome Senhor em caixa alta. Você vai ver no Salmo 2, versículo 2 em caixa alta. Você vai recorrer, você vai passar os salmos e você vai ver constantemente o nome do Senhor em caixa alta. Porque é assim que Deus ele se revela de maneira mais íntima e pessoal. Ele como Senhor. E aqui então nós estamos diante de alguns textos que vai mostrar que essa identidade, essa forma de se revelar de Deus também é atribuída a Cristo. A primeira coisa que eu quero pedir que você abra é o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo... Alguém pode ler, por favor? Isso. Então aqui, esse termo, onde ele vai dizer, olha, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Esse termo maranata aqui, ele vem justamente de um termo aramaico, que se você olhar na sua Bíblia, aí tem um significado na nota de rodapé, que diz assim, ó, maranata, quer dizer, vem nosso Senhor. Então aqui esse texto atribui logo a Cristo, a sua vinda, o retorno dele, um título que era atribuído somente a Yahvé, ao Senhor. Vem justamente do uso dessa mesma fala e do nome de Deus em aramaico. Então ele está dizendo aqui, olha, se alguém não ama o Senhor, seja condenado, seja maldito. Aí ele fala, volta, Senhor. É uma expressão usada justamente dizendo, olha, Senhor, volta. E aqui nós podemos ver que essa apresentação desse termo, onde nós muitas vezes cantamos em alguns cânticos e falamos desejando a volta de Cristo, falando Maranata, estamos justamente, olha, vem, Senhor, retorna, meu Senhor. E aqui então esse texto mostra que está se dirigindo a Cristo, falando a Cristo, desejando algo que era atribuído somente ao Deus apresentado no Antigo Testamento. O Novo Testamento, então, ele inicia trazendo alguns termos de adoração que era aplicado somente ao Pai, somente ao Deus apresentado no Antigo Testamento, Yahvé. E agora ele está dizendo, olha, Jesus é esse Deus. Ele é o Deus que foi revelado aos pais. O que muitas vezes nós confundimos? É como se no Antigo Testamento fosse um Deus. E agora Jesus vem e é um novo Deus. Mas não é. Cristo está sendo revelado desde o Antigo Testamento e apresentado. É isso que Cristo diz. Olha, aquilo que falava no Antigo Testamento falava a respeito de mim. Era sobre mim o que estava sendo apresentado. E muitas vezes se causa uma confusão porque achamos que no Antigo Testamento é um Deus e no Novo Testamento é outro. Você percebe que muitas vezes as pessoas elas começam a falar alguns aspectos da Bíblia e falam, não, mas isso foi no Antigo Testamento. Em Cristo foi diferente. Não. Cristo é apenas o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. Quando Cristo vem, a parte religiosa, a parte civil, ela não se aplica mais hoje. Por quê?
Porque Cristo ele veio cumprir a parte cerimonial. Agora, adoramos a Cristo, mas sem aquelas cerimônias, sem derramamento de sangue, sem coisas que apontam por quê? Porque já temos Cristo de maneira completa. Porque a lei civil de Israel não se aplica para nós hoje. Porque agora a igreja ela não é mais por meio de uma nação. Ela agora se estende até os confins da terra, como? Não mais com representações de 12 tribos, mas de 12 apóstolos, 12 enviados por Deus. E no domingo nós vimos um pouco o sermão falando sobre isso. Por meio dos ministérios de Cristo, a igreja, Deus então vai governando a sua igreja. Não mais como nação, mas pela sua palavra, por meio de oficiais, cuidando então do povo do Senhor. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Isaías 45, versículo 22 e versículo 23. Quem achar pode ler, tá bom? Esse texto aqui de Isaías 45, aqui o Senhor está se mostrando como Deus, acima dos outros deuses. Ele fala, eu sou Deus. Eu sou um Deus verdadeiro. Aí você vai ver que ele vai se apresentando com o seu nome. No versículo 19, no final você vai ver ele dizendo assim, olha, buscai-me em vão, eu o Senhor, eu Yahvé, eu o Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. Aí no versículo de número 25, novamente, ele se revela como o Senhor. E aqui nesses dois versículos, ele está deixando muito claro, olha, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Todos eles vão se dobrar diante de mim. Aí eu quero agora que você abra a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 2. Que nós lemos no início desse estudo. No versículo 10, no versículo 9 ao versículo 11, diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui o complemento e a clareza desses dois textos, mostrando o quê? Isso vai acontecer com um nome. Quem é esse? Quem é esse nome? É Jesus. É um nome a qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é Senhor. Então, por meio do nome de Jesus Cristo, Deus, o Deus Trino se torna conhecido. O Deus pactual. O título, então, que é para o Deus, ele fala, Jesus é esse Deus. E eles vão confessar que Jesus é Senhor. A versão no grego que era usada no tempo de Cristo do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, com toda a palavra usada para Senhor, o termo usado era Kyrios.
que é justamente o termo que está sendo usado aqui. Kyrios. Cristo é Kyrios, ele é o Senhor. Ele é aquele que foi revelado. Está então demonstrando aqui que essa identidade que Cristo tem de Senhor é algo que deve ser proclamado, é algo que deve ser compreendido. Talvez você possa olhar para essas verdades e algo é demonstrado. É que Cristo ele tem que ser adorado. Cristo ele deve então ser reconhecido. Cristo é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que veio então por conta do pecado dos homens e morrer em nosso lugar. É esse que foi revelado no Antigo Testamento. É esse Deus que foi revelado no Novo Testamento. Então nós devemos entender de maneira muito clara como aquilo que é apontado no Antigo Testamento também é apontado no Novo. Poderemos usar vários exemplos, vários textos para então entender isso. Um exemplo muito rápido. Uma coisa que nós cantamos, um termo, Hosana. Muitas vezes falamos Hosana. O que é que significa Hosana? Vem justamente de uma expressão de um dos salmos do Halelo egípcio, que significa salva-nos, Senhor. Ros Aná. Você vê quando Cristo estava entrando, a entrada triunfal de Cristo, o que eles estavam cantando? Hosana nas maiores alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então você vê que as escrituras, aquelas pessoas que estavam testemunhando, o próprio povo de Israel, olhavam para Cristo e diziam, ele é o Senhor, ele é Kyrios. Ele é aquele então que foi enviado pelo próprio Deus. A segunda coisa que nós vamos ver, que além de ele receber os títulos, mas ele também desempenha aquilo que é demonstrado no Antigo Testamento como a função do Deus que se revela. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, desde 1 Coríntios, capítulo 8. Primeiro Coríntios, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6, alguém pode ler? Isso. Então aqui esse texto ele vai tratar Jesus Cristo como o Criador, atribuindo a obra da criação ao próprio Cristo. Outros textos também trazem essa ideia. Aí no versículo 7 ao versículo 10, aqui ele vai trazer outra ênfase dada ao Senhor, que ele é o Rei da glória. Alguém pode ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 8? Isso. Ele é o Senhor da glória, o Criador. O texto de Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17,
Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 17. Alguém pode ler, por favor? Isso. Então, os textos bíblicos vai trazendo o fato da criação existir, o fato das coisas serem criadas. A quem? A Cristo, o Senhor da glória. Ainda eu quero pedir que você abra o texto em João, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 5, o 5 vai tratar aqui de Cristo como esse Criador. Alguém pode ler, por favor? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até o 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso. Quando nós olhamos para esses textos que nós lemos até agora, nós podemos ver de maneira muito clara que o Deus que é revelado no Antigo Testamento, tanto os títulos dele, o que ele faz, claramente o Novo Testamento está dizendo, esse Deus é Cristo. Ele é o Deus revelado. Possivelmente você tenha recebido ou não um grupo de pessoas batendo na sua porta falando sobre Deus. Essa semana eu recebi uma visita, alguém querendo apresentar o Deus da Bíblia, citando textos bíblicos. Qual o grande problema? Aquelas não veem Cristo como aquele Yahvé representado no Antigo Testamento. Eles acham que Cristo é o primogênito de Deus, mas ele não é o próprio Deus, ele não faz parte de uma trindade. A trindade não existe. E qual o erro que isso incorre? Qual o problema de não olhar para Jesus e dizer, ele é o Deus revelado na sua palavra? É porque se ele não for o Deus criador, se ele não for o Deus que tudo subsiste, e que sem ele nada do que foi feito teria acontecido, quebra a base escriturística. A Bíblia começa com um pressuposto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se o Criador que é revelado, tanto no Antigo e no Novo Testamento, não estiver de acordo com aquilo que a Bíblia diz, então, isso aqui causa confusão. Então eu não posso usar a Bíblia como base. Então eu não posso pegar partes da Bíblia e dizer que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo. A nossa religião é uma religião monoteísta. Só existe um Deus. Esse Deus ele é eterno e imutável em seu ser, obras, ações. É esse Deus que nós cremos. Por isso que quando formos abordados e pessoas perguntarem quem é o Deus que nós servimos, nós devemos saber de maneira muito clara e nas Escrituras
se virmos o único Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino. E Ele é o Deus Criador, o Deus Salvador, é Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Além das coisas terem sido criadas por Ele, Ele salvou essa criação. Ele traz esperança para essa criação. E isso, meus irmãos, traz para nós a certeza de que esse Deus a quem é revelado é Jesus Cristo. Deus se torna conhecido por meio de Cristo. Se qualquer religião, qualquer pessoa quer fazer Deus conhecido que não for por meio de Cristo, isso é errado. Eu não posso fazer Deus ser conhecido por qualquer outra forma. Eu não posso fazer com que pessoas elas queiram vir para a igreja pela amizade, por um cafezinho depois do culto, ou seja, por atividades que nós temos paralelas. Mas elas devem vir para a igreja para conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Elas devem então conhecer essa verdade. É a forma então de fazer Deus conhecido, é apresentando esse Criador e esse Salvador. Essa é a forma então demonstrada por Deus. Está aqui na Bíblia. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o Salvador, o Rei da Glória. E então, meus irmãos, isso deve ser para nós algo extremamente... algo que deve estar extremamente em nossas mentes. Não só como afirmação, mas que nós saibamos confirmar pela palavra de Deus que Cristo é Criador. E não tem melhor forma de respondermos essa verdade pelas Escrituras, pela verdade apresentada nela. Outra coisa que o texto ele vai trazer para nós é que Cristo, então, é o regente, é aquele que governa. Eu quero pedir, então, que você abra a sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 48, versículo 13. Isaías 48, versículo 13. Isso. Então aqui ele vai dizer, olha, foi ele que fundou a terra, ele que estendeu os céus. Quando ele chamar, eles irão se apresentar. O outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Versículo 6 diz assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. No versículo 12 diz assim: estende a destra e a terra os tragou. Outro texto, nós vamos abrir alguns textos. Quero que você veja a ênfase que esse texto vai trazer na obra criacional, na destra de Deus, para entendermos algumas coisas. Salmo 17, versículo 7. Vimos o Deus Criador, o Deus que salvou. Salmo 17, versículo 7. Alguém pode ler?
Salmo 20, versículo 7. Isso. Salmo 60, versículo 5. Isso. Salmo 118, versículo 15 e versículo 16. Mas lembra do justo a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Nós vimos vários textos falando da destra de Deus, Pai. Que Ele criou com a sua destra, que Ele salvou o seu povo com a sua destra e que Ele derrotou os seus inimigos com a sua destra. Agora eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. No versículo 31 ao versículo 46, aqui vai falar do grande julgamento. Ele diz assim, versículo 31 ao versículo 33. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aquilo que Cristo ele fará no grande dia do retorno, aqueles que estarão à sua destra, é o quê? Desde a fundação do mundo, desde a criação, ele irá salvar, ele irá chamar para ele os seus e pegará e colocará os inimigos à sua esquerda. Aí no versículo número 41 vai dizer: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você percebe que tudo aquilo que foi atribuído no Antigo Testamento sobre a destra, sobre o governo de Deus, aqui no Novo Testamento, o que é que ele está dizendo? Eu sou esse Deus que governa. Eu sou o Deus, então, que rege todas as coisas. Vocês verão que eu estarei, então, separando. Estarei, então, por meio da minha regência, do meu governo, demonstrando isso. Irei ser juiz. O Antigo Testamento, então, traz ele como juiz. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 96, versículo 13. Salmo 96, versículo 13.
que achar pode ler, tá bom? Isso. Ele vem julgar, ele é esse juiz. Logo no texto de Romanos, capítulo 14, versículo 9 ao 12, vai mostrar que ele é esse juiz. Você pode abrir, por favor? Romanos, capítulo 14, do versículo 9 ao versículo 12. Esse texto, então, ele vai mostrar que Cristo, ele vem e a autoridade de juiz é atribuída a Cristo. Versículo 10 diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Meus irmãos, tem diversos textos que nós podemos abrir. Mas você consegue perceber em todos os textos que nós abrimos, atribuindo no Antigo Testamento ao que Deus é, no Novo Testamento toda a linguagem é parecida, juízo, governo, todos irão submeter, todo joelho vai se dobrar, mostrando então que Cristo, ele vem então para anunciar que o Deus Criador não somente criou o mundo e deixou-o solto. Teve um problema na terra porque Adão e Eva comeu o fruto, pecou contra Deus, e esse problema foi deixado. Não. O Senhor sempre governou todas as coisas. Tudo estava sob o seu controle. Tudo estava sob o seu domínio. Todas as coisas subsistem e preservam por conta dele. E ele viu esse problema e se apresenta como o Senhor Salvador. O Salvador do seu povo. E aí, isso mostra então que Deus, ele então se revela e ele deseja ser conhecido por meio de Jesus. Quando temos que falar Jesus para as outras pessoas, falar de Jesus para as outras pessoas, eu quero que você entenda algo. A ânsia que a igreja deve falar de Cristo, a ânsia que nós temos de falar de Deus, a preocupação primária, não que nós não possamos nos preocupar, mas a preocupação primária não é se aquela pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Não é para eu converter aquela pessoa, que aquela pessoa esteja aqui conosco. A grande preocupação e missão que a igreja deve ter é que aquela pessoa conheça a Cristo. Que ela entenda as verdades do Evangelho. Que Cristo é criador dela. Mesmo que ela não submeta. Que Cristo, então, veio ao mundo para salvar aqueles que creem nele. Mesmo que ela não creia. Mas a missão da igreja é fazer Deus conhecido. É que Deus, então, seja conhecido. Que as pessoas conheçam a Cristo. Mesmo que elas rejeitem. Mesmo que elas neguem. Mesmo que elas persigam o Evangelho. Mas elas devem conhecer a Cristo, o Salvador. Porque haverá um dia, segundo as Escrituras, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor. E não é uma conversão em massa. Não é que todo mundo um dia vai ser crente na igreja. Isso vai acontecer no dia do julgamento. Quando o Senhor voltar. Todos irão se submeter e vão dizer: Ele é Senhor. Ele é o Criador. Ele é Deus. Só que nós vimos no texto que haverá dois grupos. Um grupo que será separado pela destra de Deus para a direita
e outro grupo que será levado para a esquerda. O grupo da direita estará então louvando a Deus, confessando que Ele é Senhor, com riso, alegria e júbilo, o seu Salvador. O outro grupo também estará dizendo que Cristo é o Senhor, mas com lamento, tristeza, sofrendo a ira desse Deus. Mas elas devem entender que elas irão conhecer ao Senhor, mas que seja apresentado a elas esse Deus Salvador. Um Deus que salva, uma salvação de graça. Se você quiser saber qual a diferença da religião verdadeira para a falsa religião, você percebe por isso. A religião falsa, ela vai mostrar que Deus ele salva, ou que há salvação. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar alguma coisa. Você precisa ser alguma coisa. Ou você precisa fazer alguma coisa. Às vezes ele fala que Cristo salva, mas você precisa fazer uma coisinha. E a salvação da religião verdadeira diz que a salvação é de graça e que ela pertence ao Senhor. E que a sua salvação não depende de você. É uma obra totalmente divina. Que Deus ele se encarnou, veio ao mundo e morreu em nosso lugar. E você não precisa derramar nenhuma gota de sangue ou de suor para se justificar ou para você ser salvo. E aquilo que você faz e que você precisa fazer é porque você já recebeu a salvação. Você não faz para ser salvo. Você faz porque você foi salvo. É uma diferença enorme. Porque muitas vezes a religião é um fardo para muitas pessoas. Porque elas precisam fazer, dar, conquistar. Subir escadas de joelho. Ajudar os pobres. Precisa então ter uma vida moral perfeita, impecável. Precisa largar isso, largar aquilo. Para ser salvo. Não. Nós somos salvos. E porque nós somos salvos, hoje nós podemos largar isso e largar aquilo. Porque o Senhor nos tirou. Ele nos tirou de algemas invisíveis. Ele nos traz, então, esperança. E assim, Cristo, ele cumpre a missão dele como Deus e regente. Trazendo, então, a redenção para a sua salvação. A missão bíblica, meus irmãos, a missão que a igreja ela tem responsabilidade é de fazer Cristo conhecido. Fazer Cristo conhecido. A criação, ela melhora. A criação, então, começa a apresentar melhoras. É quando ela começa a crer em Deus. Quando ela começa a conhecer esse Deus. Quando ela começa a entender quem esse Deus das Escrituras é. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 11.
Isso. Paulo, ele tinha essa compreensão. Ele foi chamado por Deus, o enviado, para fazer o quê? Deus conhecido. Cristo deveria ser conhecido por meio daquilo que Paulo fazia. A carta de Filipenses, Paulo estava preso. Todo mundo preocupado com Paulo. E Paulo extremamente alegre e vibrante. Como é que alguém preso, podendo ser morto com a pena capital, todo mundo da igreja preocupado com Paulo, que foi fundador da igreja de Filipos, igreja de Filipos sem pastor. E Paulo fala, eu não me importo se estão pregando Cristo por inveja e por fia. Mas toda a guarda pretoriana está conhecendo a Cristo. Paulo estava alegre por estar preso. Por quê? Porque Paulo era um prisioneiro, que era um prisioneiro de certa forma político, e tinha muito cuidado de pessoas tirarem Paulo de lá. E como é que funcionava o sistema de guarda naquele período? Para que grupos não se fixassem no local e muitas vezes tomasse por meio do poder bélico, o que é que acontecia? Tinha muitas trocas. Nenhum pelotão ou guarnição ficava muito tempo na mesma cidade. Eles iam circulando e de período em período eles iam até Roma. E quando eles estavam em Roma, eles ficavam fazendo a guarda. Então, no mínimo, uma vez, um soldado, durante aqueles anos que Paulo ficou preso, fazia a segurança de Paulo. O que Paulo fazia? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Foi mais eficiente Paulo preso do que ele solto. Pessoas ouviam o Evangelho, conheciam a Cristo e saíam para outras regiões falando de Cristo. Guardas eram convertidos, famílias eram convertidas. E Paulo então estava extremamente compreendendo essa verdade. Paulo, ele entendeu que a missão que ele tinha não era ser um fundador de igrejas ou sair itinerante aí pelo mundo. Era que ele fizesse Cristo conhecido onde ele estava. E aí Deus, então, iria fazer com que essa mensagem ela fosse difundida os 4 cantos da terra. E por isso, meus irmãos, nós devemos entender que, falando dessa religião, falando dessa verdade, falando desse Cristo, nós estamos fazendo missões. Você é mais missionário se você estiver falando de Cristo para as pessoas aí fora. Você contribui muito mais para missões, para a missão de Deus, para a missão da igreja. Falando dessa verdade, desse Deus Criador que salva por meio de Cristo aí fora, do que se você pegasse todo o dinheiro da sua vida e depositasse para missões. Você estaria contribuindo muito mais para missões do que se você estivesse depositando dinheiro para que um missionário estivesse lá do outro lado do mundo. Eu não estou dizendo que você ajudar o missionário é errado, mas eu quero que você entenda o que Deus ele quer mais de você. O que Deus ele quer mais de mim. Não é que eu deposite valores para missões. Deus ele quer que nós tornemos ele conhecido, falar dele, anunciar Cristo e falar da salvação. E isso, meus irmãos, gera louvor ao Senhor. E aí, quando nós olhamos essa realidade e olhamos essas verdades, nós não devemos olhar o que nós fazemos de missões ou o que temos feito, o que nós pensamos, não. Aquilo que nós fazemos de missões não é que é errado. Não é que é errado eu orar por um missionário que está fora em perseguição. Não é errado que eu ajude talvez alguém que está em uma situação de perseguição e precisa de ajuda financeira. Devemos fazer isso, é claro, é uma coisa óbvia. Mas eu quero que nós entendamos algo como igreja.
Isso não é o principal que Deus quer da missão dele. Ele quer ser conhecido. Nós precisamos anunciar esse Deus Criador, Salvador, que se revela na sua palavra. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? Deu para ficar claro? Tudo ok? Tá certo. Então vamos orar ao Senhor encerrando este momento. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que possamos, Senhor, estar extremamente comprometidos, Senhor, em fazer o teu Filho amado conhecido. Anunciar, Senhor, a salvação que foi conquistada por Ele. E assim experimentarmos, Senhor, e servirmos ao teu Filho amado, nosso Salvador. Nos abençoa, Senhor, como igreja. Nos leva para casa em paz. Nos livra de todo o mal, Senhor. Ser com essas pessoas que estão aí fora, Senhor. Principalmente, Senhor, na próxima semana. Onde elas estão se preparando para fazer tudo o que te desagrada. Nos livra, Senhor, dessas coisas. De estar nesses locais, nesses ambientes, fazendo o que o mundo faz. Nos leva para casa em paz. Nos traz ao domingo para te adorar. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém.